Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula do nosso 7º curso de Cannabis Medicinal. A gente está chegando na reta final, as últimas aulas, as últimas 4 aulas. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Farmácia Viva. Essa aqui é um programa do SUS e que está inserido no PL 399, que é uma das legislações que a gente tem hoje, que regulamenta a cannabis, que está mais avançado na tramitação. Então, por isso a gente incorporou esse tema dentro do curso. Eu acho que traz um panorama bem geral e bem legal, na verdade, sobre esse programa do SUS. Abre uma perspectiva para muita gente. Então, acho que vocês vão gostar bastante. A pessoa que vem trazer esse tema é a professora Jaqueline, que é uma super especialista desse programa. Espero que vocês gostem. A partir de amanhã, a gente começa a receber os trabalhos finais. E na quinta-feira, né, a gente teve o plantão de dúvidas adiado. Na quinta-feira, que é feriado Corpus Christi, às 10 horas da manhã, a gente traz esse plantão de dúvidas e aí a gente vai apresentar o formulário e explicar como que é a recepção, como que é depois para emitir o certificado, entre tantas outras dúvidas aí que vocês têm. Então, convido todo mundo, quinta, às 10 horas da manhã, para estar nessa live com a gente. A live vai ficar gravada depois, então quem não puder assistir na quinta, às 10 horas da manhã, a gente vai deixar ela disponível lá. A gente pode fazer mais uma, se vocês acharem necessário, até o final do curso, né, para tirar as últimas dúvidas aí que restarem, mas acredito que com a outra live e com o vídeo de apresentação, as dúvidas vão ser sanadas. E também na terça-feira que vem a gente vai fazer uma live, na verdade é uma aula, mas vai ser ao vivo, diferente das outras aulas, que a gente vai fazer numa dinâmica diferente, que é a aula do jurídico. Então, a gente traz várias perspectivas aí da questão da proibição da cannabis, do racismo estrutural, o que implica hoje a lei de drogas, qual é o acesso da cannabis hoje, sobre essa questão da legislação, que está mais adiantado, não está. Então, vai ser uma aula super legal e diferente, espero que... Desculpa, gente. Que vocês gostem. Então, até quinta-feira, às 10 da manhã, e depois até a semana que vem. Olá, como vão todos? É um prazer para mim estar aqui mais uma vez, colaborando com o curso de Cannabis Medicinal da Unifesp, e esse trabalho tão lindo, né, iniciado pelo Padre Ticão, que deixou essa semente, que está gerando muitos frutos, que está colaborando, né, para a melhoria da saúde de muitas pessoas, né, que está ampliando o acesso da população que necessita desse tratamento. Então, é muito prazeroso para mim, né, estar aqui contribuindo nessa missão, né, nessa construção que o Padre Ticão iniciou. Hoje eu vou falar para vocês, né, sobre essa cadeia produtiva de plantas medicinais e a farmácia viva. Eu venho aqui me apresentar, eu sou Jaqueline Guimarães, farmacêutica, eu me formei em farmácia pela UFMG e sou especialista em plantas medicinais e fitoterapia, com ênfase em farmácias vivas e homeopatia. Eu fui responsável pela farmácia viva de Betim, do SUS de Betim, durante 16 anos, né? E hoje eu também faço parte do grupo técnico de fitoterapia do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais e sou membro da diretoria da Associação Brasileira de Farmácias Vivas. Inclusive, eu quero dar uma palavrinha aqui sobre a nossa associação, que ela nasceu esse ano. A gente começou a constituí-la o ano passado
E foi um ano de trabalho, até agora, finalmente, ela está legalizada e já está em atividade. Estamos aceitando associados. Essa associação ela é muito importante, que ela vem fortalecer as farmácias vivas no país, porque juntos somos mais fortes. Uma farmácia sozinha, uma farmácia viva sozinha, encontra muitas dificuldades, às vezes para aquisição de materiais, de mudas e sementes. Então, a nossa ideia é unir as forças, né? E compartilhar essas conquistas de cada um com todos. O meu contato, Instagram, @matricariafarma, e o e-mail, jaqueguimarães@yahoo.com.br. Minha missão nesse mundo é semear farmácias vivas. Então, espero aqui colaborar para que alguma sementinha caia em solo fértil hoje, né? E desperte esse interesse. Não tem como montar uma farmácia viva particular, né? A rede privada não pode montar uma farmácia viva. A farmácia viva ela só existe dentro de uma secretaria de saúde, seja ela municipal, estadual ou do Distrito Federal, certo? A farmácia viva ela surgiu através do trabalho lindo e muito importante, né, na fitoterapia do professor Matos, professor Francisco de Abreu Matos, lá da Universidade Federal do Ceará. Eles têm uma legislação que divide as farmácias vivas em 3 tipos, e isso somente lá no Ceará. Farmácia viva tipo 1, que seria a forma mais simples, onde você tem o cultivo, o horto, né, o viveiro de plantas medicinais, e se orienta a preparação caseira, com a planta fresca. A farmácia viva tipo 2 já é aquela onde, além desse viveiro, do cultivo das plantas medicinais, nós vamos fazer o beneficiamento dessa planta depois de colhida. Então, nós vamos fazer uma seleção, higienização e depois colocar para secar. Essa secagem pode ser natural, né, ou em estufas, mas tem toda a forma correta de se fazer, porque é importante que a gente preserve as características da planta, características organolépticas, como o cheiro e a coloração, né, o aroma e a coloração, as características químicas, ou seja, os teores de substância ativa. A secagem ela é importante porque ela estabiliza, ela cessa aquelas reações químicas que estão acontecendo dentro do vegetal devido à presença de água, né? Então, ela cessando, ela mantém o teor de substâncias ativas, então vai ser uma planta muito mais eficaz. E, por fim, a farmácia viva tipo 3, que é aquela que, além do cultivo e do beneficiamento, ou seja, da secagem da planta fresca para ela se transformar na droga vegetal, que a gente utiliza no preparo de infusões, decocções, né, xaropes caseiros, etc., existe nela a oficina farmacêutica, que seria um laboratório de manipulação, na verdade, onde se faz o preparo, né, a manipulação de formulações fitoterápicas. Então, aí você tem a produção de cremes, de xaropes, géis, shampoo, spray oral, supositório, e, enfim, diversas formas farmacêuticas são produzidas com princípios ativos vegetais, que são obtidos quando você faz a extração, né, a partir daquela droga vegetal, prepara um extrato e dali você vai preparar o fitoterápico. Porém, o Ministério da Saúde, através da portaria 886 de 2013, ele constitui a farmácia viva, eu acho que está errada essa data, pessoal, é 2010, se não me engano, desculpe. Institui a farmácia viva no âmbito do SUS, porque antes, os serviços que existiam antes de 2010, na verdade, eles eram todos fora desse organograma do Ministério da Saúde. Eram iniciativas, né, de universidades, de secretarias de saúde, porém não existia uma regulamentação desse serviço,
né? Ela ficava meio como uma farmácia de manipulação, mas não era farmácia de manipulação. Então, através da portaria 886, a farmácia viva foi instituída. E o que seria, então, a farmácia viva? É uma instituição do SUS, né? Farmacêutica, que realiza todas as etapas da cadeia produtiva de plantas medicinais e fitoterápicas, que vai desde a escolha da semente ou da muda, o preparo do solo, o cultivo, né, todos os tratos culturais, o controle de qualidade que vai permeando tudo isso, depois a coleta, se for extrativismo, ou colheita, se for do meu cultivo, depois o processamento, né, que aí vai envolver o beneficiamento, que é essa etapa da secagem, depois a moagem, se eu for preparar uma tintura, um extrato, eu tenho que transformar essa droga vegetal rasurada em pedacinhos em um pó, porque através desse pó eu vou conseguir uma boa extração, né, uma extração eficiente. E depois eu tenho a produção das tinturas, dos extratos, né, que são derivados vegetais intermediários que acabam sendo matérias-primas para a produção dos fitoterápicos. Depois o armazenamento de todos esses derivados e dos próprios fitoterápicos, né? E também o armazenamento da planta medicinal desidratada e depois a dispensação. Então, essa é a cadeia, né, em que está envolvido muitos profissionais, ela é multidisciplinar. Né? Eu tenho um farmacêutico super importante nesse processo todo, mas tem um agrônomo, que é quem vai cuidar lá do início, quem vai zelar pela qualidade, né, do material vegetal que eu vou obter. Eu vou ter o médico, eu vou ter o enfermeiro, o dentista, que são prescritores, né, o farmacêutico também prescritor, né, eu vou ter o usuário, que faz parte da cadeia, como quem vai utilizar essas preparações, esses medicamentos fitoterápicos, né, eu vou ter o jardineiro que vai colaborar, eu vou ter o pessoal da educação, que vai ajudar na capacitação, na divulgação desses conhecimentos em relação às plantas medicinais, né? Enfim, é multidisciplinar, por isso é muito rica, né? E tem espaço para todos são importantes nessa cadeia. E também, sem esquecer de uma pessoa muito importante, que é o agricultor, né? Quando essa cadeia sai ali do círculo, né, do município ali da Secretaria de Saúde, ela vai ampliar para um arranjo produtivo local, onde eu tenho o agricultor fazendo parte, né, dessa cadeia e podendo gerar renda para ele, melhora na qualidade de vida. Então, é um ideal se chegar a um arranjo produtivo local de plantas medicinais, porque eu vou gerar renda, vou abastecer o mercado, vou abastecer a farmácia viva e vou trazer saúde, né, para esse agricultor que vai cultivar de uma forma saudável, porque o cultivo de plantas medicinais ele tem que ser orgânico ou agroecológico, certo? E é vedada a comercialização desses produtos da farmácia viva, eles são gratuitos. É lógico que nós não vamos sair distribuindo para todos. Isso é medicamento, e medicamento ele tem que ser dispensado e não distribuído. Então, ele vai ser dispensado mediante receita do profissional de saúde, né, capacitado na prescrição do fitoterápico. A RDC 18, essa sim é de 2013. Ela vem depois da portaria 886 e vem regular a farmácia viva. Porque até então, qual que era a norma sanitária que regulava uma farmácia viva? Era a RDC 67, que na verdade é da farmácia de manipulação. E são realidades bem diferentes. Tem algumas coisas em comum, mas assim, tem muitas particularidades no que acontece dentro de uma farmácia viva. Então, essa RDC, ela considera essas particularidades da farmácia viva. E é a nossa legislação atual, para quem trabalha com farmácia viva, ela tem que seguir essa norma, né? Tem todos os passos, todos os registros, toda a garantia da qualidade que deve ser feita, as capacitações, ali tem tudo para ser realizado, ok?
Então, o SUS ele pode ofertar fitoterápicos de duas formas. Uma, através de uma farmácia de manipulação de fitoterápicos, que não é uma farmácia viva, porque ela compra os seus insumos, ela compra as tinturas já prontas, ou os extratos glicólicos, ou ela pode comprar também a droga vegetal, que é a planta seca, e preparar esses extratos. Mas a maioria já compra pronto as tinturas e os extratos e fazem, então, a manipulação do medicamento fitoterápico. E a farmácia viva, ela já inicia o cultivo, ela implanta o cultivo, né? Ela vai realizar toda a cadeia. Essa é a grande diferença entre uma farmácia de manipulação do SUS e uma farmácia viva. Importante ressaltar que farmácia de manipulação da rede privada não pode produzir derivados vegetais, ou seja, ela não pode comprar droga vegetal, a planta seca, e extrair, fazer uma tintura, um extrato. Isso é vedado, é proibido numa farmácia de manipulação. Somente na farmácia viva se pode fazer isso. A farmácia de manipulação ela já compra esse derivado pronto da indústria de insumos vegetais. Quais são as etapas, então, para se implantar uma farmácia viva no SUS? A minha imagem está cobrindo um quadrinho aqui, mas vamos lá, acho que eu vou lembrar. Primeiro, a seleção das plantas, né? A gente vai selecionar essas plantas considerando 3 fatores muito importantes. Um é o uso tradicional na sua região. Não adianta eu querer colocar uma espécie que ninguém conhece, né? Não tem uso tradicional no seu município. Então, tem que considerar isso. E para isso, muitas vezes, a gente faz uma pesquisa junto à comunidade. Aplica um questionário, faz o levantamento das plantas mais utilizadas, para que, então, dentro dessas espécies, a gente selecione as plantas que vão nos atender. A gente tem que considerar a possibilidade de cultivo local. Não adianta eu selecionar uma planta que ela só cresce em clima frio e altitude elevada para cultivar aqui na minha região, onde eu moro, que não tem essas características, certo? Então, tem que se considerar, porque tendo em vista que a farmácia viva vai do cultivo até a dispersação do fitoterápico, eu tenho que selecionar plantas que eu vou ter uma boa produtividade no meu cultivo. E também, essas espécies, elas só vão se desenvolver bem, ter teores bons de princípio ativo, quando elas estão no seu habitat, o mais próximo possível do habitat natural. A gente precisa considerar tudo isso. E também a validação científica, a gente tem que verificar se aquelas espécies que têm uso tradicional, que se adaptam ao cultivo local, se elas já foram estudadas devidamente, se tem segurança no seu uso, né? E para isso a gente tem os manuais, né, oficiais da Farmacopeia Brasileira, que é o memento fitoterápico da Farmacopeia Brasileira, que é o formulário de fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira. As espécies lá constantes, elas todas já têm validação científica, já foram bastante estudadas, são seguras. Então, vamos considerar esses 3 parâmetros. Precisamos de um espaço físico, né? Não só para implantação, né? Um terreno bem localizado, protegido, né? De poluição, de trânsito de veículos, de animais e de pedestres, para a implantação do cultivo, como também um espaço físico adequado para a instalação da unidade da farmácia viva. Agora que chegou o quadrinho escondido, mas tudo bem. A gente vai precisar capacitar os prescritores, porque, infelizmente, na universidade, agora esse quadro tem mudado um pouco, mas não se tem disciplinas relacionadas à fitoterapia e às plantas medicinais, né? Desde a Revolução Industrial, que acabou retirando, né, da grade curricular essas disciplinas e se levando muito para o lado do medicamento sintético, né, e esquecendo essa parte das plantas. Então, é necessário a gente capacitar os profissionais de saúde para que eles utilizem de forma segura, assertiva, as plantas medicinais.
Então, eu aconselho a confecção de protocolos de prescrição. A gente pode construir protocolos para cada categoria, né? Categoria dos odontólogos, dos enfermeiros, dos farmacêuticos, dos nutricionistas, para os médicos também. Enfim, todas as categorias que já têm regulado, através do conselho de classe, a prescrição do fitoterápico. Elaborar os procedimentos operacionais, que são exigências da RDC 18, né, que são métodos de trabalho, para que a gente registre tudo e seja reprodutivo, todos façam igual. Né, capacitar essa equipe que vai trabalhar na farmácia viva, considerando esses procedimentos, orientar a comunidade, né, educação em fitoterapia é muito importante, porque as pessoas têm essa ideia errada de que se é planta medicinal não faz mal, pode-se usar a quantidade que quiser, né, independente dos medicamentos que se usa, sintéticos, né, alopáticos sintéticos, independente da idade, e não é assim, né? Planta medicinal tem muita interação com medicamentos, principalmente com anticoagulantes. Então, quem toma, por exemplo, varfarina, quem toma ácido acetilsalicílico, não deve tomar plantas que interferem na coagulação sanguínea. Um exemplo delas é o guaco, que é uma planta muito utilizada, né, com ação no sistema respiratório. Então, as pessoas precisam saber disso para tomar mais cuidado, né? A gente tem visto muito caso de reações adversas, de situações graves, né, devido ao uso de fitoterápicos, às vezes por não se informar bem, por não buscar um fornecedor qualificado, não buscar um produto registrado na Anvisa, todos esses cuidados. Inclusive, eu digo aqui agora, é importante, a Anvisa está com material muito interessante, uma cartilha, um folder, justamente orientando as pessoas para esses cuidados. Quem tiver oportunidade ou quiser saber, eu posso enviar esse material, eu tenho, né? Está lá no meu e-mail, é só me pedir que eu tenho o maior prazer em divulgar, tá certo? Bom, as etapas da cadeia produtiva de plantas medicinais e fitoterápicos realizados numa farmácia viva são essas: é o cultivo, a seleção ou pré-limpeza, depois a gente selecionar, porque, por exemplo, o guaco, a gente pega um galho cheio de folhas, porém, a parte utilizada é a folha, eu não vou secar o galho. Então, depois de colhido, eu vou ter que retirar as folhas, né, e fazer uma seleção criteriosa. Se eu tenho folhas com manchas, ferrugem, atacada por fungo, eu vou desprezar. Depois eu vou submeter à secagem. Se eu for fazer uma tintura ou um extrato, eu preciso moer essa planta. Aí eu vou fazer a extração, esses métodos de extração eu vou mostrar adiante. Depois a manipulação do fitoterápico e a dispensação. E lembrando que, intermeando todas essas etapas, a gente tem o controle de qualidade. Ele é muito importante, o controle de qualidade é o coração da farmácia viva. Ele é que vai bombear a qualidade para todas essas etapas, né? Então, a gente sempre precisa desse acompanhamento. Algumas coisas a gente não consegue realizar dentro da farmácia viva, então tem que ser terceirizados. Eu vou falar adiante. Essa etapa do cultivo, né? O cultivo ele tem que ser feito em área preservada, né? Local que não tem bombeamento, né? Que não use agrotóxico, pelo menos um raio de 5 quilômetros, porque um borrifamento de agrotóxico a 1 quilômetro ali pode vir todo para a minha produção, né? Além de contaminar o solo também. E a gente tem que lutar contra isso, gente. Tem tantas formas de se cultivar de maneira saudável, sem agredir o meio ambiente, sem agredir o ser humano, sem agredir quem está cuidando do cultivo, né? Infelizmente, nos últimos tempos aí, recentes, a gente teve aprovação de mais 44% de agrotóxico. É uma bomba. E o tanto de pessoas que estão adoecendo com isso, e é uma doença silenciosa, não se sabe, né? O motivo que se está doente.
muitas vezes nem se descobre, surge um câncer, né? Uma má formação fetal, né? A morte, o aborto, enfim, a coisa é muito séria, crianças com doenças respiratórias. Então, a gente tem que defender a agroecologia, a gente tem que defender o cultivo orgânico, a gente tem que defender as agroflorestas, né? Os sistemas agroflorestais. E o cultivo de plantas medicinais é dentro dessas 3 possibilidades, qualquer uma delas vai atender. E, então, vamos levar esse recado adiante, né? Vamos cuidar do nosso planeta, antes que a gente perca a nossa casa, né? A natureza está aí dando sua resposta, é importante demais a gente atentar, já passou da hora, tomara que dê tempo, né, gente? Bom, é isso. Aqui a gente tem cultivo de calêndula, essas florzinhas amarelas, que tem uma atividade anti-inflamatória excelente, né, muito utilizada em produtos para assadura, queimadura. O beneficiamento, então, já é essa etapa pós-colheita. E quando você colhe a planta, você tem que caminhar ela o mais rápido possível para a secagem, porque a gente corre contra o tempo, né? Quanto mais eu demoro para secar, menos qualidade eu vou ter na minha planta. Então, por isso que as estufas são uma boa forma de secar, porque independente do clima, né, se está chovendo, se está com sol, se está fazendo frio, eu vou acelerar minha secagem. Já a secagem natural, ela fica muito na dependência de ter ou não um clima bom, né? Se estiver chovendo, inclusive, a gente nem colhe plantas medicinais, porque o teor de umidade aumenta muito na planta, e também a chuva, ela lava muitos princípios ativos. Quando a gente vai fazer a colheita, geralmente a gente dá um estresse hídrico na planta. Ficam 2 dias sem aguar, né, sem jogar água nas folhas, para a gente ter mais quantidade de princípio ativo. Depois o processo da moagem, né? Isso é um moinho de facas, é uma forma bem eficiente de fazer moagem, o pó sai muito homogêneo, mas tem que ter um sistema de exaustão, porque dá muita poeira, né? E não é bom inalar esse pó, porque são plantas medicinais, né? São medicamentos, mas é bem tranquilo. A etapa da produção de extratos, a gente tem 2 formas, basicamente, de extrair. Através do processo de maceração ou através do processo de percolação. A percolação, a gente utiliza esse recipiente, ele é só um recipiente mesmo, um container, né, na forma de um cone, e ele tem essa torneirinha. Nós montamos camadas, né, que utiliza areia lavada, algodão, o pó da planta, papel de filtro, e depois mais areia, e você coloca o líquido extrator sobre essa planta. Esse líquido extrator, geralmente é uma mistura hidroalcoólica, geralmente o teor alcoólico de 70%, mas às vezes varia um pouco dependendo da espécie. A gente olha na monografia da planta. Essa tintura fitoterápica geralmente se padroniza 70%, mas quando eu vou produzir uma tintura mãe, a tintura mãe ela é utilizada na homeopatia para produzir os medicamentos homeopáticos. Aí, nesse caso, eu tenho que seguir rigorosamente, porque cada planta vai ter um teor alcoólico diferente nesse momento de extração. O outro processo, que é um pouco mais simples, é a maceração, que eu vou colocar a planta triturada ou bem, não precisa ser pulverizada, muitas vezes a gente usa a planta mais bem triturada, pegar as pequenininhas, e vou colocar num recipiente de vidro, né, que vai fechar, tem uma tampa, e põe o líquido extrator, o mesmo líquido extrator que eu uso na percolação, e ali eu vou deixar agindo durante um período que varia de 3 a 7 dias, depende da espécie, né? Nós fizemos ensaios verificando qual que era o melhor tempo de extração. E a gente viu que, às vezes, não é necessário 7 dias,
que com 7 dias você começa a extrair coisas que você não precisa mais, né? Você gasta mais tempo, extrai coisas que você não quer, e não é muito eficiente. Mas o ideal é você estudar, planta por planta, qual que é o melhor resultado em termos de princípio ativo que você vai obter. Então, dessa forma, eu produzo tinturas fitoterápicas ou tintura mãe e extratos glicólicos. O extrato glicólico, a diferença é que o extrato glicólico, ele é geralmente usado para uso tópico. Ele é usado na produção de cremes, géis, shampoo, porque ele não tendo álcool, ele não interfere nessa base, entende? E no caso do álcool, ele interfere, principalmente no gel, ele quebra um pouco da viscosidade do gel, pode quebrar o creme, ou seja, separar as fases do creme. Então, não é muito indicado usar tintura no preparo desses fitoterápicos de uso externo. A tintura é muito usada em fitoterápicos de uso interno, como é o caso do xarope, né? A própria tintura, ela é usada pingando na água para se tomar. Spray oral, né? Para usar na mucosa oral, também a gente usa tintura. Essa é uma outra forma extrativa bem diferente, porque eu vou extrair óleo essencial. Então, eu posso usar a planta fresca ou a planta desidratada. Depende do óleo essencial que eu vou extrair. Alguns, a gente tem uma produtividade maior se eu utilizar a planta desidratada, mas a grande maioria é a planta fresca. Então, eu vou fazer um processo chamado extração por arraste de vapor, onde eu ponho a minha planta dentro de um recipiente e vai passar vapor por ela, né? Eu vou fechar, parece meio que uma panela de pressão, mas é diferente, tá, gente? É só para entender o processo. Ali vai se gerar vapor, esse vapor vai passar pela planta, vai arrastar as moléculas de óleo essencial, esse vapor vai para um condensador, onde ele é resfriado. Quando ele é resfriado, ele se transforma em líquido novamente. Aí ele vai cair nesse funil de separação, que é uma vidraria. E tá vendo essa parte mais amarelada em cima? É o óleo essencial. E a parte de baixo, a gente chama de hidrolato. É uma parte aquosa, que contém algumas substâncias, mas não tem a quantidade de óleo essencial que temos lá em cima. Hoje o hidrolato é muito usado também. Antes ele era desprezado, mas hoje não, ele é muito usado para produção de cosméticos, até mesmo como defensivos agrícolas, né? Borrifar nas áreas de cultivo, dependendo da espécie que a gente extraiu o óleo essencial. Por exemplo, o próprio capim-cidreira, né? Os Cymbopogon citratus, ou citronela, eles têm uma ação repelente, né? O alecrim é antifúngico e assim por diante. E óleo essencial, para mim, é a alma da planta, né? A aromaterapia é uma coisa maravilhosa, uma forma de se tratar com uma leveza, né? Você trata com perfume, com um aroma delicioso, né? Hoje em dia, a psicoaromaterapia, onde a gente, através da inalação, a gente consegue excelentes resultados para alterações de estado de humor, por exemplo, ansiedade, depressão, insônia, né? Tem uma ação muito boa e sem nenhuma reação adversa. É lógico se usar da forma correta, né? Fazendo a inalação ou o uso na derme, né? O uso tópico. E depois a gente vai para a manipulação do fitoterápico. Eu vou incorporar a minha tintura ou o meu extrato numa base galênica, que são essas bases de creme, ou a base de gel, ou a base do xarope, né? É uma incorporação. E depois eu vou embalar esse produto, rotular, para poder fazer a dispensação. Mas tudo isso, gente, todas as etapas têm que ser muito bem registradas. Os medicamentos, eles têm que ter um lote de produção. A gente tem que garantir a rastreabilidade, né? Para o caso de ocorrer qualquer problema e eu tiver que
fazer o caminho contrário para descobrir quem manipulou aquele medicamento, qual a matéria-prima que eu usei. Então, a RDC 18, ela exige isso, que seja feita, seja garantida a rastreabilidade para se garantir a qualidade desses produtos. Dispensação, né? A dispensação é feita mediante receita do profissional de saúde habilitado. As categorias hoje, pelo menos que a gente aqui no nosso município, a gente incorporou na prescrição de fitoterápicos, são os dentistas, enfermeiros, farmacêuticos, os médicos e os nutricionistas. Né? Todos eles têm a resolução do seu conselho que dão esse respaldo para que eles utilizem essa ferramenta terapêutica, que são os fitoterápicos. E é muito importante, no ato da dispensação, a atenção, a assistência farmacêutica, né? Através disso, a gente garante o uso correto do medicamento fitoterápico. Aí eu falo um pouco do controle de qualidade, coisas que podem ser feitas dentro da farmácia viva, outras que são ensaios de alta tecnologia, como cromatografia líquida de alta eficiência, cromatografia gasosa. Aí, nesse caso, o ideal é uma parceria com a universidade, porque não dá para se ter um equipamento desses, nem se manter um equipamento desses, e muitas vezes ter um técnico qualificado para manusear esses equipamentos. Aqui a gente está fazendo a cromatografia de camada delgada, verificando a densidade e fazendo a espectrofotometria de massa. O que é possível se fazer de controle de qualidade dentro de uma farmácia viva? As características organolépticas, a gente pode montar fichas, né, descritivas de cada produto, onde eu tenho amostras de referência, e eu descrevi ali as características, que é cor, odor, aroma, né? A densidade, eu já faço essa medida, o pH, o peso médio. Peso médio seria do produto embalado, tá? Os aspectos visuais, se a embalagem está perfeita, se não tem manchas, né? Se ela não está furada, se ela está vedando bem, e o conteúdo do rótulo do medicamento. Agora, as análises microbiológicas e as análises fitoquímicas, o ideal é fazer parceria, né, com a universidade ou contratar empresas, né, prestação de serviço, fazer o contrato de prestação de serviço para que a gente, então, envie amostras, né, mensalmente, sempre que necessário, e garanta o controle e a qualidade desses produtos. Além dos fitoterápicos, então, a gente tem também a produção de farinhas funcionais, né? É o caso do maracujá, é o caso também da berinjela, né? O maracujá, a farinha de maracujá, ela reduz os picos glicêmicos no paciente que tem diabetes, ajuda a controlar, né, o quadro de glicemia, ela também ajuda o bom funcionamento do intestino, por conter muita fibra. A farinha de berinjela, ela já ajuda a reduzir taxas de colesterol e triglicéridos elevados. Além disso, temos os medicamentos, né, manipulados, os fitoterápicos, e também pode-se dispensar o sachê contendo a droga vegetal, que seria a planta desidratada para o preparo de infusões e decocções, ou seja, de chás. Como se implantar uma farmácia viva no município, né? Desde 2012, né, depois da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, que foi publicada em 2006, e depois veio o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, e várias ações foram sendo realizadas para atender a essas políticas e a esses programas, o Ministério da Saúde iniciou, então, um financiamento, né, lançando editais para a implantação de farmácias vivas. Então, geralmente, todo ano, eles soltam um edital.
Esse edital, ele sai mais ou menos na setembro, outubro, novembro. Essa é a época. Não é assim certo que aconteça todo ano, mas de 2012 para cá, praticamente todos os anos aconteceu. E é importante para quem tem interesse já se pensar num projeto, já se desenhar um projeto, já se buscar parcerias com universidades, com outras secretarias que não a Secretaria de Saúde, como a Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria da Agricultura, né? Fazer um desenho desse projeto, dar uma olhada em editais anteriores que estão disponíveis, se alguém precisar, eu posso enviar, porque eles não mudam muito de um ano para outro. Porque quando sai o edital, são só 30 dias para você elaborar o projeto e submeter a esse edital, tá? E, assim, é uma coisa trabalhosa, não dá para fazer de uma hora para outra, não. Ainda mais quem nunca fez. Então, a gente que já trabalhou, né, várias vezes com isso, já tem mais desenvoltura para fazer, mas assim não é fácil, é bastante trabalhoso. Então, de 2012 até 2021, já foram 12 editais, e foram beneficiadas 130 secretarias municipais de saúde e 11 secretarias estaduais de saúde. O recurso, ele fica geralmente na faixa de 500 mil a 1 milhão, depende do edital. Mas com esse recurso é possível iniciar o trabalho, implantar. Porém, esse recurso ele vem todo de uma vez, ele é transferido para o Fundo Municipal de Saúde, ou seja, uma transferência fundo a fundo, é verba carimbada, ele só pode ser gasto com o projeto, não tem como ser desviado, né? Quem desviar depois vai ter que prestar contas, vai ter que devolver o dinheiro, né? Então, eu acho que isso é bom, porque garante que o recurso vai ser empregado com a finalidade certa, né? A gente tem que fazer prestações de conta ao Ministério da Saúde. Então, e hoje em dia a gente tem um acompanhamento muito legal do Ministério, eles estão sempre reunindo, né, ajudando a superar as dificuldades, né, nessa execução, porque essa execução também não é fácil, né? A gente tem que correr muito atrás, porque fazer compras, né, em Secretaria de Saúde é uma coisa demorada, burocrática, né? Mas a gente vai indo, vai rompendo e dá certo, né? E o recurso até hoje disponibilizado para esses editais está na faixa de 55 milhões de reais. E agora, né, PL 399 de 2015, propondo a inclusão, né, da cannabis na farmácia viva. É lógico isso, a gente entende que a cannabis medicinal ela cabe dentro da farmácia viva porque ela é um fitoterápico, né? E que lugar é melhor do que uma farmácia viva para se trabalhar com fitoterápico, do cultivo até a dispensação desse fitoterápico, né? Então, é um projeto de lei, né, que iniciou em 2015, ficou 5 anos parado, e só depois, então, ele foi votado na Câmara Federal. Ele é um projeto de lei que permite o cultivo de sementes ou mudas certificadas e plantas com até 1% de tetraidrocannabinol, de THC, para fins medicinais ou industriais. Propõe ampliar o acesso ao tratamento com cannabis através das farmácias vivas do SUS, mas não só. A gente vai ver adiante. O projeto de lei, ele tramita 5 anos, foi aprovado na Câmara Federal em junho de 2021. Porém, houve uma interposição de recurso por deputados do PL e vai ser votado novamente na Câmara, né, para depois, então, seguir ao Senado. Está parado aí nesse momento. Ele foi reformulado, esse projeto, já tem um substitutivo, e o que é que esse projeto, esse substitutivo do PL 399 propõe, então? Ele vai cuidar, vai legislar sobre, vai regular o cultivo da cannabis, né, vai regular a produção dos fitoterápicos,
também a pesquisa com cannabis medicinal, a parte da indústria, né, a produção industrial de fitoterápicos, não só de fitoterápicos, mas também relacionado ao uso industrial da cannabis, aquela que não é de uso medicinal, e também a comercialização dos medicamentos fitoterápicos, né, pela Anvisa. Quem pode fornecer, né, o produto fitoterápico, o fitoterápico feito com a cannabis medicinal? Seria farmácia de manipulação, e isso é o que está sendo contemplado na PL 399, tá bom, pessoal? Farmácia de manipulação, o SUS através da farmácia viva, associação de pacientes e empresas, ou seja, a indústria farmacêutica. O cânhamo, né? Qual que seria a finalidade do cultivo do cânhamo? Ou seja, aquele que não é o cânhamo com uso medicinal devido ao baixo teores de canabinoides. Seria a indústria têxtil, a indústria da construção, indústrias de cosméticos e outros. Quem vai poder cultivar a cannabis medicinal? Então, seria a pessoa jurídica, ou seja, uma indústria que vai produzir medicamentos à base de cannabis, o governo, através da farmácia viva, e as associações de pacientes. Qual que é a finalidade do cultivo da cannabis medicinal? Seriam os produtos, né, da RDC 327 de 2019, que são para uso humano, e também produtos veterinários. Então, se padronizou que a planta cannabis, quando ela tem um teor acima de 1% de THC, ela é considerada psicoativa. E menor ou igual a 1% de THC, ela é não psicoativa. Então, dessa forma, ela vai ser regulada pela Anvisa, sendo ou não uma substância de controle especial, que a gente vai ver adiante. Para uso veterinário, ela tem que ter um teor menor que 0,3% de THC. E para uso humano, se for maior que 0,3% de THC, é considerada psicoativa. Tem um outro tópico que está debaixo da minha imagem que eu não vou conseguir ler. É isso, que o uso recreativo ele não está contemplado na PL 399, tá? E nem o cultivo individual para uso que não seja o uso medicamentoso. Então, esse substitutivo da PL 399 de 2015, ele propõe que a farmácia viva, representando ali o governo, ela vai fazer o cultivo da planta, ela vai processar, ou seja, ela vai fazer a extração, né, produzindo óleo, transformando aquela planta em um fitoterápico, fazendo o extrato. Ela vai também armazenar esses produtos e vai poder transportar, né, esses produtos para que sejam, então, dispensados. Então, tudo isso vai ficar sobre a responsabilidade da farmácia viva. Porém, pessoal, eu que vivi 16 anos dentro de uma farmácia viva, né, eu participei da criação dessa farmácia viva, ela nasceu na minha mão. Cuidei dela como um filho durante 16 anos, hoje não mais trabalho lá. Mas, assim, eu conheci bem de perto a relação, as dificuldades, a relação com o gestor, né, com as próprias normas sanitárias, com os órgãos de regulação. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil que uma farmácia viva tenha uma área de cultivo e que ela cuide dela conforme é necessário e é exigido nessa proposta da PL. E eu acredito que seja necessário realmente, né? Com vídeo monitoramento, alarme de segurança, cerca elétrica, né? Toda a equipe ali, a entrada, né, regulada de quem pode ou não pode entrar ali naquele local.
né? A produção para uso medicinal ela tem que ser feita dentro de uma casa de vegetação. Então, é viável a introdução de cannabis medicinal nas farmácias vivas? Isso é uma coisa que nós, da Associação Brasileira de Farmácias Vivas, a gente tem discutido bastante, né? A gente tem pensado em tudo isso, a gente tem pensado em alternativas, porque realmente cannabis medicinal precisa chegar no SUS, né? Os pacientes do SUS, muitos nem sabem dessa possibilidade de tratamento, estão lá ainda tendo 30 convulsões por dia, né? No caso de epilepsia refratária, né? Estão com avanço no Alzheimer, sem controle, né? Daquele quadro difícil de lidar, tanto para o paciente quanto para os familiares, né? Para o paciente autista, né? Quantos benefícios, né, o uso da cannabis pode trazer e traz. Então, as pessoas também têm o direito de se tratar, mas a maioria nem conhece esse tratamento. Como, então, a gente levar isso para o SUS? Né, uma ideia, né, que surgiu nas nossas discussões da associação seria, ao invés de cada farmácia viva ter o seu cultivo, que se houvesse cultivos regionais, né, que seria mais fácil, então, de fazer esse monitoramento da segurança, né, e que essa produção ali fosse regional e que depois, sim, o extrato pronto fosse distribuído para as farmácias vivas, para que essas farmácias vivas atendessem as prescrições e considerando a dose, né, individualizada para cada paciente. Isso sim é muito tranquilo de fazer dentro da farmácia viva. Então, é algo que ainda é muito maturo, né? A gente está pensando, todos estamos pensando junto, querendo uma saída para que realmente a gente consiga ampliar o acesso da população a esse tratamento. E eu falo isso porque eu também sou paciente, tenho fibromialgia e a cannabis melhorou muito minha condição de vida, também na minha insônia que eu sofria diariamente. E hoje eu não deixo de usar meu medicamento, mas eu, graças a Deus, eu posso, tenho como adquirir, tenho como comprar. E quem não tem, né? Vamos ampliar o acesso para todos, né? Esse é o meu recado. Caso tenham alguma dúvida, eu estou à disposição. Mais uma vez, parabenizo demais o pessoal da Unifesp, né, toda a equipe que trabalha firme todo ano, né, nesse curso maravilhoso, né, que realmente está ajudando muitas pessoas, né, porque quando tem o habeas corpus, elas precisam ter o conhecimento, né, inclusive para conseguir o habeas corpus, elas têm que provar o conhecimento na área para poder produzir seu próprio remédio. É um prazer ter estado aqui, espero ter colaborado um pouquinho nessa construção. Um grande abraço a todos.